Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências e, dando continuidade ao nosso assunto, nós vamos falar de reprodução e extinção. A palavra extinção já é de conhecimento de vocês, né? Nos conteúdos anteriores nós vimos falando sobre extinção e nós já estudamos um pouquinho sobre alguns animais, né, que correm risco de entrar em extinção, outros que saíram dessa zona de risco, né, por algumas medidas que foram adotadas pelos seres humanos, né, algumas medidas, algumas atitudes, né, que foram desenvolvendo meios para que esses animais saíssem do risco de extinção. Então hoje nós vamos continuar trabalhando com o nosso livro, com o livro de ciências, e vocês vão abrir na página 28, tá bom? Na página 28 nós temos o título Reprodução e Extinção, essa página aqui, ó, do livro, tá bom? Então prestem bem atenção no que eu vou ler e vou explicar para que a gente possa resolver algumas questões. Vamos aprender que quanto menor a reprodução, maior o risco de extinção. Então, quanto menos o animal se reproduz, maior é o risco daquele animal entrar em extinção. O que acontece com o filhotinho de tartaruga que acabou de sair do ovo? Desde que nascem, os filhotes de tartaruga vivem por conta própria. Eles enfrentam muitas situações difíceis. Além de precisar encontrar alimento, eles têm de escapar de predadores como aves, caranguejos, polvos e diversos peixes. São pequenas as chances de uma tartaruguinha chegar à idade adulta e ter seus próprios filhotes. Estima-se que cada 1000 tartaruguinhas que saem dos ovos, no máximo 2 chegam à idade adulta. Então vejam, diferente de alguns animais e até de nós os seres humanos que temos o cuidado da nossa mãe desde o momento que a gente nasce, que nós somos amamentados, somos alimentados, as tartarugas, isso não acontece com as tartarugas. A partir do momento que eclode o ovo, né, que racha o ovo, que o ovo que se quebra e elas saem, elas enfrentam muitas dificuldades. Primeiro que elas vão, né, se arrastando com suas nadadeiras, que são próprias para a água e não para a areia, com muita dificuldade, até chegar à água. Chegando lá, elas vão enfrentar a força das ondas, alguns predadores que já existem ali mesmo na praia, que são os caranguejos, que são as aves, né, que se alimentam de peixes e de alguns crustáceos. E dentro do mar ainda tem outros predadores, né? Tem peixes maiores que se alimentam dessas tartarugas pequenas. Então, a estimativa é que de cada 1000 tartaruguinhas que saem dos ovos, apenas 2 conseguem chegar à idade adulta. Então, vejam, e ainda existe também a questão de pescadores, né, que vão até as praias e que vão até os ninhos de tartarugas e que pegam os ovos. Então, algumas nem conseguem, né, sair dos ovos, porque alguns ovos já são retirados dali da praia por pescadores, né? E aí diminui mais ainda as chances de chegarem tartarugas adultas, né? Então, se a gente não tiver o cuidado, né, com as tartarugas, ela é um animal que corre um grande risco de entrar em extinção. Se muitas tartarugas adultas forem caçadas ou ficarem presas em redes de pescadores, poucos ovos de tartarugas serão botados. Então veja, aí depois dessas tartarugas já estão em fase de crescimento, né? Até chegar à fase adulta, ou mesmo na fase adulta, se muitas são elas que ficam presas em redes de pescadores, então dessas que morrem já não vão colocar mais ovos, né? Então menos ovos que serão colocados. Consequentemente, diminuirá a chance de haver tartarugas adultas no futuro. E se no futuro existirem menos tartarugas adultas,
o número de ovos botados será ainda menor, que foi o que eu acabei de falar, né? Em síntese, quer dizer, resumindo, quanto menor o sucesso reprodutivo, maior o risco de extinção. Então, se as tartarugas não conseguem se reproduzir da maneira adequada, da maneira que deve ser, maior o risco de extinção. O ser humano pode contribuir com as espécies ameaçadas, promovendo o sucesso reprodutivo delas. De que maneira? Como é que o ser humano pode ajudar? No caso das tartarugas marinhas, por exemplo, em 1980 foi criado no Brasil o projeto Tamar. Alguém já ouviu falar sobre o projeto Tamar? Já foi visitar? Além de divulgar os problemas que as tartarugas marinhas enfrentam, o projeto Tamar favorece diretamente a reprodução delas, por meio do cuidado dos ninhos de ovos e da preservação das áreas em que as tartarugas desovam. Então vejam, foi criado esse projeto Tamar, que ele estuda as tartarugas, onde elas vivem, onde elas se reproduzem, as principais praias, e aí eles criaram mecanismos para preservar esse ambiente onde elas desovam, e muitas vezes também eles retiram esses ovos, levam para um local adequado até o momento da eclosão desses ovos, e depois levam novamente as tartaruguinhas imediatamente para a praia para que elas possam chegar até o mar. Então, pelo menos essa primeira etapa, o projeto Tamar cuida até que esses ovos rompam, né? E que as tartaruguinhas nasçam, e aí eles levam novamente até a praia. Né, e fazem estudos para saber como é que elas se alimentam, qual é a idade adulta, o período de reprodução, né, quantos ovos cada espécie de tartaruga consegue colocar. Né, então, tudo isso o projeto Tamar estuda. Aqui no livro tem uma imagem, vocês observem aí, ó, essa última imagem aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui da câmera, tá mostrando, ó, eles devolvendo as tartaruguinhas para a praia, para que elas se encaminhem na direção do mar. Então vejam, na página 29, vocês vão observar que existem duas crianças aí conversando, né? Existe um balãozinho aqui de diálogo, tá? Então nós vamos só questionar, dialogar, tá? Não precisa anotar nada, tá bom? Aqui diz assim, na primeira questão: você concorda ou não com o que os alunos estão falando? Explique suas respostas. Então, eu vou dar a minha opinião, né, depois do que eu li aqui, de acordo com o que eu expliquei aqui para vocês, tá bom? E aí vocês analisam, ver se vocês concordam também comigo. No primeiro balãozinho, esse aluno aqui, ele está falando assim: as tartarugas marinhas botam muitos ovos, portanto terão muitos filhotes. Não é preciso se preocupar em preservá-las. É verdade isso? Só porque elas colocam muitos ovos, então de 1000 ovos que elas colocam, esses 1000 ovos, esses 1000 filhotinhos vão chegar à idade adulta? Vocês concordam com isso? Depois de tudo que eu expliquei? Vejam, eu não concordo muito com o que esse aluno falou, sabe por quê? Porque apesar da grande quantidade de ovos que as tartarugas colocam, poucos são os filhotes que chegam até a idade adulta. Então a gente precisa se preocupar, sim, não é? Porque aqui no texto diz, né, que tem uma estimativa que a cada 1000 tartarugas que saem dos ovos, só 2 chegam à idade adulta. Então, não é porque as tartarugas colocam muitos ovos que a gente não precisa ter cuidado com as tartarugas e preservar as tartarugas. Então, eu não concordo com o que esse aluno aqui falou. E vocês concordam com ele ou concordam com o que a tia Priscila está falando? Analisem, depois vocês leem com calma, ouçam o vídeo e vejam se vocês concordam com o que eu falei agora.
A menininha, essa aqui, ó, a aluna, ela diz assim: a caça de tartarugas marinhas não representa um problema. Quer dizer, não tem problema caçar as tartarugas, pescar tartaruga, não tem problema, né? Os oceanos são muito ricos e sempre existirão tartarugas marinhas. Ela quis dizer assim, porque os oceanos são grandes, são ricos, que a gente pode pescar tartaruga, caçar os ovos à vontade, porque lá no mar é muito grande, tem muitas tartarugas. E não é bem assim, né? Porque se os seres vivos eles forem explorados ou capturados acima de um limite, isso vai colocar em risco a sua reprodução, né? E as gerações futuras, porque quanto menos tartarugas existirem nos mares, nos oceanos, menos serão a quantidade de ovos e de novas tartarugas que irão chegar à idade adulta. Vejam, vocês concordam comigo, segundo a explicação que eu dei agora há pouco? Ou vocês concordam com o que a aluna falou agora, no balãozinho aqui de diálogo? Essa questão vocês não precisam anotar nada, tá bom? É só para refletir e analisar, tá bom? Agora, a segunda questão, vocês vão precisar responder. Vejam que aqui tem um quadro com um espaço e a gente vai precisar fazer alguns cálculos, mas eu vou mostrar a resposta para vocês, vou explicar, mostrar a resposta e vou dizer como é que a gente chegou a essa resposta, tá bom? Então, vamos ver o que pede a segunda questão. Agora eu vou precisar que vocês peguem lápis e borracha para a gente poder responder essa questão juntos. E eu vou explicar como é que nós chegamos ao resultado, tá bom? Prestem atenção, se precisar, pausa o vídeo e coloca a resposta no livro, tá bom? Como a gente faz no quadro, né? Na sala, que a gente vai discutindo e eu estiver escrevendo no quadro, aqui eu vou falando, mas eu vou mostrar para vocês escrito no papel, tá bom? Como se fosse o nosso quadro, tá? Segunda questão, analise o que aconteceria nas 3 situações abaixo e preencha o quadro com os resultados de suas contas. Considere que, em média, uma tartaruga marinha põe 130 ovos a cada desova. Então, essa informação é muito importante. Diz aqui, ok, para a gente considerar que numa média, que cada tartaruga marinha, ela põe 130 ovos em cada desova. Tá? Em cada vez que ela vai à praia, colocar os ovinhos, ela coloca numa média de 130 ovos. Então, esse número aqui, 130, é muito importante para que a gente possa fazer nossas continhas. Então, vamos lá. Na situação 1, acompanhem o quadrinho aí. Tem aí, situação 1, em verde. Em determinado ano, 100 tartarugas puseram ovos em uma praia. Então, esse número aqui também é importante. 100 tartarugas puseram ovos em uma praia. A primeira pergunta, tá logo aqui, ó, abaixo da tartaruguinha, ó. Vamos olhar essas duas perguntas aqui. Estamos olhando esse primeiro quadro aqui, ó. Quantos ovos aproximadamente foram postos? Tia Pri, como é que a gente vai saber quantos ovos foram postos? Como é que a gente vai responder isso? Ó, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu achar aqui minha folhinha, ó. Aqui diz que 100 tartarugas puseram ovos. E lá no enunciado da questão, vem dizendo que ela põe uma média de 130 ovos. Então, a conta é fácil, ó. Nós vamos multiplicar 100 tartarugas pela quantidade média de ovos que ela põe em cada desova. Então, 100 tartarugas vezes 130 ovos são 13.000 ovos. Essa foi a continha para chegar na resposta para o primeiro quadrinho, tá bom? Então, onde diz aí quantos ovos aproximadamente foram postos? Na situação 1, 13.000 ovos, tá bom? Aqui, ó, na perguntinha de baixo para esse primeiro quadrante aqui. Quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Então, vejam, ó.
Lá no texto vem dizendo o seguinte, que a cada 1000 tartarugas que saem dos ovos, 2 chegam à idade adulta. Então, para cada 1000, né, que saem lá dos ovinhos, que vai chegar à idade adulta, na idade de reprodução, apenas 2. Essa informação é importante. Então, como é que nós vamos fazer a nossa conta? Ó, o primeiro resultado não deu 13.000 ovos? Então, 13.000 ovos vezes 2 tartarugas que chegam à idade adulta, 26.000. Só que aqui são quantos ovos? 1.000, né? Então, ó, 26.000 dividido por 1.000. Então, numa média de 26 filhotes. Então, a resposta aqui embaixo será, aqui ó, nessa linhazinha aqui de baixo, 26 filhotes, tá bom? Vou até anotar aqui ó, de preto para vocês. Então, a resposta de cima, 13.000, vou colocar aqui para vocês agora. 13.000 ovos e abaixo, 26 filhotes. Isso aí é para a situação 1. Então, essa é a resposta. 13.000 ovos e abaixo 26 filhotes, ok? Na situação 2 diz assim: em determinado ano, muitas tartarugas foram caçadas durante a época da desova e somente 10 tartarugas conseguiram desovar na praia. Vejam, de 100, agora só 10 conseguiram chegar até a praia na idade adulta e desovar. Então, vejam, nós vamos pegar novamente aquele 130, aquele númerozinho lá do enunciado, e agora nós vamos dividir por 10. 130 ovos, agora dividido por 10 tartarugas. Desculpa, dividido não, multiplicado, ó. 130 vezes 10. 1.300. Então, quantos ovos aproximadamente foram postos? Na situação 2, 1.300 ovos. Aí abaixo pergunta, quantos filhotes devem ter chegado à idade adulta? Se a gente for pegar 26 filhotes e for dividir por 10, vai dar um resultado de 2,6. Então, vai ficar entre 2 e 3 filhotes que vão chegar à idade adulta, se 10 tartarugas puserem ovos, certo? Se a gente for fazer essa continha aí, vai dar de 2 a 3 filhotes que vão chegar à idade adulta. Na situação 3, eu vou mostrar o quadro completo com as respostas, tá bom? No final da questão. Em determinado ano, a poluição de uma praia e o número de pessoas que a frequentavam aumentaram muito. Além disso, várias tartarugas ficaram presas em redes de pesca. No final, somente 2 tartarugas conseguiram desovar. Então, a situação ainda piorou, porque aumentaram a quantidade de pessoas frequentando as praias e que acabavam mexendo nos ninhos das tartarugas, e as tartarugas ainda, muitas caíram em redes de pescadores, e ainda diminuiu a quantidade de tartarugas adultas que chegaram até a praia no período de desova. Então, vejam. Como é a continha agora que nós vamos fazer? Lá, os 130 que tem lá no enunciado, vezes 2, a quantidade de tartarugas que agora conseguiram chegar à praia. Então, agora, ó, 260 ovos. Então, essa vai ser a conta média para a situação 3. Então, vejam que foi diminuindo, né? Eram 100 tartarugas que conseguiam colocar os ovos, depois 10, agora somente 2. Então, na situação anterior, se provavelmente 2 ou 3 conseguiram chegar à idade adulta, imagine agora só com 2 tartarugas. Agora, provavelmente, nenhum filhote vai conseguir chegar à idade adulta. Agora vejam, eu vou mostrar para vocês o quadro completo, tá? Como vocês devem responder. Vejam, ó, página 29, questão número 2, ó, situação 1, 13.000 ovos, 26 filhotes. Situação 2,
1.300 ovos, provavelmente 2 ou 3 filhotes, né, que vão chegar à idade adulta. Situação 2. Situação 3, 260 ovos, provavelmente nenhum filhote vai chegar à idade adulta, certo? Vejam, na questão 3, vocês vão precisar registrar, tá bom? A resposta é bem simples, mas eu vou explicar por que seria essa resposta, né? Troque ideias com os colegas e indique sua conclusão. Em qual das 3 situações as tartarugas marinhas correm maior risco de desaparecer? Tá fácil, né? Se aqui diz na situação 1, ó, 26 filhotes, na situação 2, vai chegar à idade adulta de 2 a 3 filhotes, e na situação 3, provavelmente nenhum filhote. Então, qual é a situação que a tartaruga marinha corre maior risco de entrar em extinção, de desaparecer? Na situação 3, né? Porque uma das formas de a gente determinar que uma espécie ela corre o risco de extinção é a gente analisando o seu modo de reprodução e o número de filhotes que chegam à idade adulta. Então, vejam, foi essa análise que a gente fez no quadro acima, tá bom? Não conseguiu acompanhar a resposta? Volta o vídeo, pausa, copia a resposta, tá bom? Eu vou passar agora a atividade para casa, mas eu vou deixar lá na plataforma registrado junto com o vídeo a agenda, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora o que vocês irão fazer para a casa. Atividade de casa, que vocês vão fazer no próximo vídeo, eu vou corrigir com vocês, tá bom? Não terá atividade na plataforma, só vai ficar registrado lá o vídeo e a agenda. Então, vocês vão responder a página 30, a página 31 e também a página 33. A página 33 vocês vão responder no caderno, tá bom? Então, a aula de hoje foi sobre reprodução e extinção. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Estou com saudade de vocês, tá? Até a próxima aula e uma feliz Páscoa. Tchau, quarto ano.